tudo bem com vocês? Chegando aqui para mais um vídeo no nosso canal. E antes de eu começar, não deixa de compartilhar, não deixa de se inscrever, se inscreve aí no nosso canal, dá essa força aí pra gente. Tenho certeza que você pode ser abençoado, que você vai ser abençoado, alguém que você conhece também vai ser abençoado, alguém da sua família, sua amiga, seu parente. Eu sei que tem alguém que precisa ouvir essa palavra e vai ser abençoado também. E hoje eu quero falar sobre conselhos. Conselhos são tão bons, não é verdade? Tem vários ditados aí sobre conselho. Provérbios vai falar muito sobre conselho. Mas eu quero falar sobre conselhos em relação aos nossos filhos. Aos nossos filhos, né? Muitas vezes a gente ouve alguém falando assim: nossa, menina, eu tava passando por essa situação com meu filho, mas eu fiz isso, fiz aquilo e deu super certo. Olha, segue essa dica que eu tô te falando, esse conselho meu, porque vai dar muito certo pra você. E aí você desesperado analisa a situação e fala: nossa, realmente é igualzinho o que tá acontecendo com meu filho. Realmente tá acontecendo isso. Nossa, igualzinho, a mesma coisa. Nossa, vou fazer isso sim, amiga, vou fazer isso porque, nossa, vai dar certo, porque tá acontecendo isso com meu filho. E aí você corre, né, para tentar pegar aquele conselho e fazer com seu filho, adaptar aquela situação na vida do seu filho, porque você acha que vai dar certo, porque deu certo com a sua amiga. E aí depois você vai perceber que não deu certo. Por quê? Primeiro nós temos que entender que os nossos filhos, eles são únicos. Você pode ter 4, 5 filhos, 3 filhos, você vai perceber que cada um é diferente, eles têm a individualidade deles, né? Crianças, adolescentes eles querem ter voz, adolescente quer ser ouvido, adolescente quer participar das tomadas de decisões da casa, da família, né? E as crianças também, né? São diferentes, cada um com sua personalidade. Então você precisa entender que antes de você seguir o conselho da sua amiga, você precisa entender que seu filho, ele é único, ele é diferente, ele tem uma individualidade, uma personalidade, um caráter, ele é diferente. Segunda coisa que você precisa entender antes de seguir aí os conselhos que você ouvir é que você tem que entender o contexto, como você chegou nessa situação, como seu filho chegou nessa situação de depressão, como seu filho chegou nessa situação de vício, né? E falando de criança, como ele chegou nessa situação de vício do celular, do videogame, como que seu filho chegou nessa situação de timidez, que ele parou de conversar, que ele parou de falar, quando seu filho chegou nessa situação de desobediência tão grande, como foi que isso começou? Porque não foi do nada, tem algo por trás, aconteceu alguma coisa. Então você tem que voltar ali um pouquinho e tentar resgatar e trazer à memória o que aconteceu, como ele era antes, a partir de que momento ele passou a ser assim, né? O que desencadeou isso, né? Quando a gente fala em crianças, né? Às vezes a criança ela era uma criança calma, de repente ela está agitada. Por quê? A gente sabe que tem fases de adolescentes, né? Ele é criança, ele vai passando para a fase de adolescente, pré-adolescente, adolescente, ele vai mudando. Então a gente precisa entender, né? Entender a situação, entender o momento, por que você está passando por isso. É muito importante antes de você seguir qualquer conselho e tentar já fazer, né? Então eu não devo ouvir conselhos? Deve ouvir conselhos, sim. Conselhos são muito bons. Conselhos, dicas são muito importantes, mas primeiro você precisa analisar com cuidado: aquilo que eu vou seguir vai dar certo para minha família só porque a situação é a mesma, né? Eu vou usar dessa estratégia, né? E eu quero lembrar lá de Davi, em 1 Samuel, capítulo 17, do 38 ao 40, vai falar quando Saul empresta, né, as suas armas de guerra para Davi lutar, né, contra o gigante Golias. A gente já ouviu a história, né, que Davi vai lá enfrentar o gigante Golias, ninguém acredita, todo mundo fica desesperado, o gigante desafiando todo mundo, não tinha medo de ninguém, e todo mundo com medo do gigante. Davi vai lá e fala assim: não, quem é ele para desafiar o nosso Deus tão poderoso? Davi confiava no seu Deus, Davi confiava no Deus que ele servia. E Davi falou assim: não, quem que ele é? Quem que ele é para desafiar assim? Não, a gente não vai ficar abatido por causa disso, não. Eu vou lá lutar. E Davi decide lutar, né, contra o gigante Golias.
E nisso Saul fala, olha, você vai lutar? Tá, então eu vou te emprestar aqui meu escudo, a minha espada, né, os meus meios aqui, minhas armas de guerra para você lutar. E Davi fala, tá bom, e pega tudo e coloca tudo aquilo. E aí quando Davi vai para a guerra, né, começa a andar, ele não consegue nem andar com todas aquelas coisas que Saul oferece para Davi. E aí, o que Deus ministra ao meu coração, né? As estratégias de guerra que Saul usava para vencer as batalhas que ele lutou, não ia dar certo com as batalhas, com a guerra, com a batalha que Davi ia enfrentar agora. Então, Deus nos dá estratégias para vencermos nossas guerras, né? E quando Saul empresta os seus instrumentos de guerra, né, as suas armas de proteção, é porque ele pensou, não pode usar isso aí porque eu já lutei, eu já venci, isso vai te ajudar. Mas ele esqueceu que também Davi era um grande guerreiro, né? Davi tinha suas guerras, não as suas guerras lá na frente de todo mundo, mas Davi lutava lá para defender as suas ovelhas com ousadia e com coragem, né? A mesma coisa, né? Ele ia enfrentar agora um gigante, mas agora não era escondido, mas era aos olhos de todos os homens, né? E todo mundo ali esperando, olhando como que Davi ia lutar aquela guerra, né? Uns desacreditando. E Davi pega aquelas armas e ele nem consegue andar. Por quê? Não são as armas que Davi estava acostumado a usar, né? E aí Davi fala assim, não, eu vou tirar isso aqui, eu vou tirar tudo isso aqui, eu não consigo andar, eu não quero usar isso aqui. Não dá certo. Foi lá, pegou o seu cajado que ele estava acostumado a já lutar, defender suas ovelhas com o seu cajado. Ele pega o seu cajado, vai lá, desce no rio, pega 5 pedras e vai para a guerra e vence a guerra de maneira simples, né? Sem precisar das estratégias, das armas de outros. Então Deus ministra no meu coração, ministra no seu coração, que as estratégias para vencermos as nossas guerras, Deus vai dar para cada um, vai ser diferente. Então não adianta eu usar a minha estratégia, eu vou usar da minha estratégia e vou passar para minha amiga, porque vai dar certo para ela. Não é assim, cada um tem as suas guerras, cada um tem as suas batalhas e Deus dá para cada um estratégias diferentes. Assim como Deus deu estratégia para Davi vencer a guerra, deu também para Saul vencer outras guerras, né? Mas não é com a arma do outro, com a estratégia do outro que eu vou vencer as minhas guerras. Não é com o conselho do outro, não é o conselho da amiga que vai funcionar para mim. Muitas vezes tem conselhos que são muito bons e parecem bons e são muito bons, mas não dá certo quando você vai adaptar para sua casa, para sua situação, para a vida do seu filho. Porque você precisa buscar em Deus essa estratégia de como você vai vencer essa batalha, né? Você pode ouvir conselhos, mas antes de você querer já fazer aquilo, você ora a Deus, entra no teu quarto, pega a tua Bíblia e fala com Deus, fala, Senhor, qual é a estratégia que eu vou usar? O que o Senhor vai fazer para mim, me ajudar? Quais são as armas que o Senhor vai me dar, né, para vencer? Então, ouvir conselho é muito bom, ouve conselhos, mas não significa que você precisa fazer aquilo, que aquilo vai dar certo. E muitas vezes você ouve o conselho, tenta fazer, não dá certo, você se frustra, né? Fica frustrado, fala, nossa, mas comigo nada dá certo, comigo nada funciona, porque você quer usar a estratégia que Deus deu para outra pessoa. Mas Deus também vai te dar a estratégia, Deus também está te dando estratégia para você vencer as batalhas, né? As batalhas que você irá enfrentar, né? Não importa o tamanho da sua dificuldade, não importa se ela é grande, se ela é pequena, Deus dará estratégias para você vencer todas elas. Assim como Ele deu a Davi, Ele dará a você, tá bom? Então fique com essa palavra, não desista dos seus filhos, não desista por qualquer que seja a situação, entenda o momento, saiba que seu filho é único, entenda o momento que você está vivendo, o contexto, porque o que aconteceu que chegou até ali. E busque em Deus estratégias, porque Deus vai te dar estratégias. Cuidado com os conselhos que você está ouvindo. Cuidado que tem conselhos que parecem bons. Parecem, mas não são. Talvez não será bom para a sua realidade. Não será bom para o seu filho aquele conselho.
Então, antes de ficar aí buscando na internet conselhos, como eu faço com meu filho viciado, o que eu faço com meu filho que está com depressão, vai buscar na palavra, Senhor, me dê uma estratégia, como eu vou lutar? Como eu vou lutar essa guerra? E Deus vai te dar a estratégia. É isso, é só. Fiquem com Deus. Não deixem de se inscrever aí no nosso canal. Deus abençoe. Até mais. Tchau, tchau, gente.